essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Atualmente, os países que investiram de forma intensiva na educação é que conseguiram êxito, né, nesse processo. Tiveram um retorno positivo investindo na educação. No Brasil, como disse o Darcy Ribeiro, a crise da educação não é uma crise em si, mas um projeto. Que projeto é esse? Quais os desafios da educação no século XXI e o que os professores podem fazer para melhorar a nossa educação? Hoje comigo, o professor Weber Pedretti, né, para conversar um pouco sobre esses e outros temas também. Obrigada pela sua presença. Um prazer, né? Vamos começar aí a falar sobre esse assunto tão importante aí para a nossa sociedade. Com certeza. O educador português José Pacheco, ele diz que o educador ele entra na educação por dois motivos: por amor ou por vingança. Eu concordo muito com ele, né? Porque eu entrei por vingança, mas fiquei por amor. O que te motivou a ir para essa profissão, a ser educador? E vale a pena seguir nessa profissão hoje? Veja bem, Mara, com certeza, já te dando assim de imediato, a minha escolha pelo magistério foi, mais especificamente pela sala de aula, né, podendo falar, foi por amor, tá? Eu acho que transferir conhecimento, ensinar, formar, mostrar aos meninos talvez indicar determinados caminhos, né, para aquilo que eles estão planejando, tendo como projeto de vida, ensinar eles a ter projeto de vida, isso é muito legal. E o espaço da sala de aula é um espaço privilegiado, sabe? Eu penso assim, de toda a estrutura da escola que eu já passei, né, fui vice-diretor também, mas assim, a sala de aula para mim é um espaço privilegiado no sentido de que, né, quando eu fecho a porta da minha sala, ali dentro nós somos cúmplices, né, daquilo que eu passo para eles, daquilo que eles passam para mim, né, a gente começa a ter na roda de conversa nossa, minhas aulas, apesar de serem de língua portuguesa, ainda tem o foco, né, na gramática, que é essencial, não pode deixar de ser, mas a questão da leitura e da interpretação, ela é fundamental para esses meninos terem esse conhecimento. Então, nas rodas de conversa, há muita cumplicidade, porque eles se sentem muitas vezes seguros e começam a colocar para fora as suas ansiedades. Então, eu posso falar que o meu magistério, eu grifo nisso, né? Nesses 30 anos de sala de aula que fiz ano passado, em abril, foi uma escolha por amor. E vale a pena continuar? Vale a pena continuar. Tanto é que nesse processo de aproximar talvez uma aposentadoria, né, eu penso, por enquanto, assim, eu mesmo aposentando de um cargo, eu ainda tenho um gasto para continuar um tempo. Eu não estou preparado para parar ainda não, sabe? E não quero, enquanto der, né? Enquanto der para poder estar em pé e entrar na sala de aula, que até então também eu não sei dar aula sentado, né? Esses 30 anos foi sala de aula em pé, gente, em pé, porque eu não consigo sentar, né, para poder falar. A gente tem sempre algo mais a contribuir e algo mais para aprender. Sim, também. Com certeza. Nesses 30 anos, o que eu aprendi, eu acho que não só no magistério, mas qualquer profissão, quando você sai de uma universidade, de uma faculdade, ninguém te prepara para a prática. Por mais que você tenha os estágios, que a coisa toda. Eu me lembro nitidamente como que foi meu primeiro dia que eu entrei na sala de aula. Sempre faço, eu busco na minha memória esse primeiro dia, porque eu vejo o quanto que eu melhorei, que eu transformei, e o quanto que eu aprendi, desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula. Tudo que eu não aprendi, né, nos bancos acadêmicos, eu aprendi na sala de aula. Isso aí. Bom, mas hoje ser educador no mundo conectado e ultra digital, né, é um enorme desafio. Também tem a questão de que as pessoas transferem toda a tarefa de educar para as escolas. Sim. E isso recai sobre os professores de uma maneira muito intensa. Aumenta a cobrança. Principalmente nos professores que estão mais diretamente ligados aos alunos, né? Nessa conjuntura, que caminhos os profissionais da educação precisam trilhar? Veja bem, Mariana, eu acho que, né,
a responsabilidade de educar em primeira mão, a gente nunca pode esquecer que tem que ser do seio familiar, né? Essa questão de educar mesmo. Quando eu falo educar no sentido de pai, mãe, o responsável por aquela criança, né? O tipo de aluno que nós temos hoje na escola pública, né, diversificou muito essa questão de estrutura familiar. Mas então eu acho assim, que essa função é deles. Agora nós, enquanto professores, né, o caminho que nós temos que trilhar e buscar é o caminho sempre do diálogo, não só com os nossos alunos, mas também com essa família. Porque a família precisa desse amparo, né? Os alunos chegam com determinadas demandas em sala de aula, que de uma certa forma não é função nossa, né? A escola hoje, até hoje a escola não está preparada para isso, né? A escola hoje nós não temos um psicólogo, nós não temos assistente social, né? Então o papel nosso de educador nesse sentido é ainda de ser, né, o professor, de transferir aquele conhecimento necessário para eles, mas o papel também às vezes de psicólogo, daquela criança, daquele adolescente, e até mesmo da família. Né? Quantas e quantas vezes eu sou um tipo de professor que ainda acredito muito no diálogo. Então eu ainda chamo muito o pai para conversar. Né? Quando eu não chamo esse pai para conversar comigo e ele está presente na escola em determinados momentos, em reuniões, ou até mesmo em celebrações, festividades, todo momento que eu posso, eu estou dialogando. Né? Aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Até mesmo em sala de aula, nos intervalos, né, no lado do recreio, do descanso, muitas vezes eu não fico preso em sala de professor, eu fico lá no pátio com ele, buscando esse diálogo, conversando, e ali eu dou total liberdade, né, de usar a linguagem deles de uma maneira respeitosa, mas eu tento me enquadrar nisso aí. Né? Então, o Estado, né, o Estado ele deixa de cumprir com essa obrigação. Né? Ele não te dá essas condições, talvez mínimas, que a gente precise, né, para poder estar desempenhando uma função melhor enquanto escola. Né? E esse desrespeito não é só com a gente, esse desrespeito também é com o aluno, é com a comunidade, né, os pais, os alunos, que são os eleitores. Né? Então, de uma certa forma, são caminhos muito difíceis. Né? Eu acho que nós temos, nos últimos anos, principalmente, nem todos os governos têm se preocupado com essa questão educacional, então a gente tem assim, passado muitas dificuldades na escola. Tá? Infelizmente. Infelizmente. E a gente tem que lembrar que a escola, né, não é só um edifício qualquer. A escola são comunidades de aprendizagem. E a importância da família estar presente dentro dessa escola é primordial para o desenvolvimento dessas crianças e jovens. Sim. Eu acho assim que foi perfeita aí a sua fala nesse sentido. Sobre a transformação da educação, né? Durante aí vários anos, né, a educação no nosso país foi sofrendo alterações, tanto de legislação, mudança curricular, nova LDB, mas o nosso sistema educacional brasileiro é uma construção social que é herdada do século XVIII. Né? Então você está em pleno século XXI, totalmente conectado, tecnologia, seu aluno tem celular, às vezes, né, ele fica utilizando de forma inadequada, mas a forma de ensinar continua sendo a mesma do século XVIII. Né? Passar conteúdo no quadro, transmitir conhecimento. A que você atribui essa falta de interesse em promover melhorias reais, consistentes na educação? Essa coisa que você falou anteriormente, né, de investir no ambiente de trabalho, não só para o professor, mas para o próprio aluno e para a comunidade. Eu acho assim que nos países, né, subdesenvolvidos, que infelizmente nós, enquanto Brasil, nós tínhamos saído da qualidade de subdesenvolvido para em desenvolvimento. Mas com as políticas públicas dos últimos momentos que a gente está acompanhando aí, eu acho que a gente está voltando, o retrocesso está sendo muito grande. Né? O retrocesso é muito grande. Com o golpe que nós tivemos recentemente político, me fez muito refletir, quando eu voltei para a sala de aula, não propriamente nessa escola que eu estou atualmente, trabalhando com ensino fundamental, mas na época eu estava com o ensino médio, e eu fiquei a pensar o que eu ia falar para os meus alunos. Né?
porque até então, todos aqueles, nessas rodas de conversa que eu te falei, que a gente sempre estava realizando, de tudo aquilo que eu passei para eles, né, a situação atual estava começando a voltar, né? Então o retrocesso estava acontecendo. Então eu fiquei pensando, gente, eles vão me perguntar, eles vão me questionar, né? E o que eu vou falar? Pensei muito nisso. Mas de uma certa forma, né, o aluno ainda tem assim um pouco de vergonha de perguntar. Então muitas vezes eu até cheguei mesmo a dar umas alfinetadas neles, né, para ver o que eles estavam pensando naquele momento. As provocações. Umas provocações. E veio muita coisa boa, sabe? Foi muito legal. Então esse sucateamento nosso na educação, conforme você comentou aí, né, nós estamos ainda em relação ao ensino, né, fundamental, em relação aos ensinos da base, né, da nossa escola pública, ele está muito atrasado ainda, né? E o governo, ele tem, né, por característica, deixar isso da maneira que está, porque para ele é bom que isso aconteça, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto menor o esclarecimento dos nossos alunos, dos seus familiares, aquela coisa toda, é melhor para eles, né? Não vão questionar, não vão perguntar e vão aceitar, né? Então, infelizmente, isso ainda é muito presente. Infelizmente mesmo, né? E a gente com tantos pensadores, né, teóricos da educação, Paulo Freire, né, Nise da Silveira, né, enfim, tantos outros, a gente continua importando modelos, né, que não estão adaptados à nossa realidade. Sim. Eu acho que isso acaba prejudicando o nosso métier ali dentro da sala de aula. Sim. A falta de compromisso do governo, vamos pegar a questão salarial do professor, né? O professor hoje não tem nenhum tipo de valorização, né? Então, é uma coisa que acaba desmotivando, né? Nós que estamos há mais tempo na sala de aula e que hoje a gente vê um grupo novo chegando, de profissionais novos, e que muitas vezes chega e fala comigo, fala, Weber, eu te admiro por isso, mas ó, ano que vem estou tirando meu time de campo, né? Vou investir talvez na área de pesquisa e tudo mais. Então, assim, eu sempre ouvi falar que vai chegar um dia que vão faltar profissionais para a educação, professores em sala de aula. Eu nunca acreditei nisso, mas praticamente agora nos últimos 3 anos eu estou vendo isso assim, de uma maneira se acelerando para que isso aconteça. Aí sim, talvez passe a ter, né, uma política de valorização, porque vai faltar mão de obra, né, infelizmente. Mas, em contrapartida, o governo ainda continua esse abuso, né, de não valorizar o profissional da educação. Exatamente. Bom, no contexto de sucateamento da educação, os professores são os profissionais que mais sofrem com esse processo. E sua constante desvalorização desmotiva a renovação dos profissionais, essa questão da formação do professor, os jovens não estão querendo ingressar na profissão. O sindicato, que deveria ser a instituição de defesa da classe, né, tem feito o que pelos professores aqui em Juiz de Fora? Veja bem, Mara, enquanto sindicato, né, que representa os profissionais da rede municipal e da rede particular, falando do Simpro, que eu tenho muito respeito, né, do qual eu fui sindicalizado, hoje não sou mais, mas fui sindicalizado, eu tenho assim um grande respeito porque em 1988, na gestão, na época do prefeito Alberto Bejani, eu acho que foi assim, o sindicato nosso passou a ter um papel importantíssimo na questão educacional, não só de Juiz de Fora, mas na questão, assim, passamos a ser exemplo para muitos outros estados, outras cidades, porque nós conseguimos, né, quando eu falo nós conseguimos, porque na época eu fazia parte, né, não da diretoria, mas já fazia parte enquanto sindicalizado e já estava na sala de aula, né, naquela época. O quadro de carreira do magistério de Juiz de Fora, né, é um quadro que foi através de muita luta, né, e logo após essa data de 88, os 10 anos seguintes, as décadas seguintes, né, foram de muita luta, de muitas conquistas, que infelizmente, já na gestão do ex-prefeito Bruno Siqueira, já a partir de 2014,
começou a ver essa falta de respeito, tentando tirar todas aquelas conquistas que nós tínhamos. Então, enquanto sindicato, eu acho assim, que o sindicato resiste, né? Ele está resistindo. E hoje, com muito respeito àquelas pessoas que lá estão, tanto na direção como aqueles colegas que ainda são sindicalizados, mas eu falo que aquela época nossa foi diferente no sentido de que parece que nós arregaçávamos mais a manga, né, da blusa e ia mais à luta. Não que talvez a diretoria do atual sindicato não faça isso, mas os próprios sindicalizados, professores, talvez estejam num patamar de mais tolerância e estão deixando a coisa acontecer, deixando assim, pagando um pouco para ver. Né? Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo. Né? Deixando um pouco da política seguir o seu curso, né? Isso. E na nossa época não, acho que nós éramos mais críticos e nós éramos mais participativos. Hoje ele tem essa questão da falta de engajamento, né? Se envolver em questões realmente que são importantes, né? Hoje a gente entra muito na questão da intolerância também, né? A gente discute por coisas mínimas e as coisas que realmente precisam ser discutidas estão relegadas a esse segundo plano. Até então eu vejo assim, no magistério, hoje há uma pressão muito grande para que neste ano de 2020 aconteça um concurso público, né? Porque o Ministério Público está pressionando, né? Está cobrando do Poder Executivo esse concurso aí. Mas porque hoje talvez na rede municipal nós tenhamos um número maior de professores contratados do que professores efetivos. Mas isso faz com que também a gente tem que ter muito cuidado, porque querendo ou não, o executivo talvez queira e conseguiu, de uma certa forma, dividir a categoria. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Talvez hoje seja muito mais importante nós, já que tem mais de 10 anos que não tem concurso na rede municipal de Fora, seja que nós esperemos mais um ano ou dois para que haja esse concurso. E na verdade agora acho que nós temos que preocupar e temos que buscar, né, pela manutenção do plano de carreira do magistério. Sim. Porque isso é a grande agressão que o governo da atual administração vem tentando tirar do magistério. E isso, conforme eu falei, desde 88 foi uma luta, né, que o sindicato de Fora conseguiu, que foi exemplo, né, e que a gente, né, tem muito louvor para isso. Então a gente tem que preocupar agora no momento em lutar para que nós consigamos manter o nosso plano de carreira. Né? E essa questão talvez do concurso, que é fundamental também, mas eu acho que ela pode ficar neste momento em segundo plano. Exatamente, né? Alancar as prioridades. Bom. Está para Tá. Na última contratação de professores, ocorreram inúmeras falhas nos editais e no processo, tanto pela Prefeitura quanto pela Secretaria de Educação, visto que os critérios não são claros e há aí possibilidades, né, de irregularidades e disparidades. Né? O que a Prefeitura e a Secretaria de Educação deveriam fazer para melhorar esse processo de contratação dos professores? Veja bem, Mara, o processo, né, quando sai lá o edital de contratação dos profissionais para o ano subsequente, se você parar e pegar, eu vou pegar os três últimos, né, 2017, 2018, 2019 até agora, para o exercício de 2020, os editais são praticamente muito iguais, a ponto que eu penso que por mais que quem seja professor na rede municipal, na rede estadual, na rede particular, é um profissional só. Eu não consigo me ver de maneira diferenciada dando aula no poder público estadual e no particular. A mesma aula que eu dou no município, eu dou no particular. Né? É claro que em relação ao particular, a gente tem umas ferramentas com mais facilidade. Sim. Né? Mas a qualidade da aula é a mesma. Né? Até por uma questão ética. Uma questão ética, claro. Agora, eu vejo que a Prefeitura de Juiz de Fora, juntamente com a Secretaria de Educação, deveria ainda dar, talvez não seja a palavra certa, prioridade, mas, por exemplo, no que tem lá no critério de tempo de serviço, né, desempenho da função,
a prefeitura limitou todos a 1.800 dias. 1.800 dias de efetivo exercício. Então, quer dizer, 5 anos. Então, todo mundo, as outras redes, né, tanto a estadual como a particular, né, no caso de apresentação de currículo, ainda tem um diferencial de tempo de serviço. Então, quando a prefeitura coloca todo mundo a 1.800 dias, né, ela coloca todo mundo na mesma situação, de igualdade. E para nós que estamos na rede municipal, o fator hoje que está sendo assim, considerado para a questão de empate, no sentido de pontuação, está sendo a idade. Então, isso muitas vezes, né, há pessoas, não estou falando que sejam profissionais despreparados, não, mas acho que a questão da prefeitura limitar esses 1.800 dias, talvez seja uma das coisas que ele tem que começar a mudar, né, na pontuação. Quem tem, né, independente de ser 1.800 dias, ou tem um tempo maior na prefeitura, ou tem um tempo menor que esses 1.800 dias, que essa valorização seja diferenciada, até por uma questão de meio ponto. Né? Se é um ponto, ou não estou me recordando que agora, mas se é um ponto a cada 2 meses, ou a cada um mês, um exemplo que estou dando, assim, grotesco, que seja 1,5 ponto, para quem está na rede municipal, para quem está na rede estadual seja de 1 ponto, para quem está talvez na rede particular seja também de 1 ponto, quer dizer, então tem que haver um diferencial. Então eu acho que essa questão da contratação, colocar, né, todo mundo na mesma pontuação, limitando os 1.800 dias, eu acho que isso aí está sendo um grande empecilho para que bons profissionais que hoje tem na rede municipal não estejam conseguindo voltar a trabalhar nas suas escolas, dando continuidade ao seu trabalho. Aí fica um trabalho assim picado, né? Picado. Porque entra um, volta o outro. O grande desafio de nós professores enquanto contratados é isso, né? Sempre foi. Né? Porque você muitas vezes não consegue dar continuidade àquele trabalho que você começou, né? Numa determinada turma, numa determinada escola. Certa vez eu fiz um questionamento desse na secretaria e a pessoa me falou que o meu papel era de ser semeador, né? Concordo, ser semeador sim. Mas quando a gente passa um determinado tempo, a gente quer também colher, né? A gente quer colher esses frutos. Então, quando a gente continua numa escola, a gente consegue, através de uma pontuação diferenciada, continuar naquela escola, a gente começa também, né, a ter essa resposta, né? Essa colheita do que a gente estava semeando. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Com certeza. E aí, entrando nessa questão aí que você está colocando, em vários locais há profissionais despreparados e deslocados no ambiente de trabalho. Né? E na Secretaria de Educação não é diferente, porque também é um modelo que não segue a lógica pedagógica, ela é puramente burocrática e administrativa, né? Mas no sentido negativo da palavra. A administração é tipo de um quartel ou um presídio, né? Além da incoerência de algumas indicações de alguns cargos, Sim. A gente também tem a questão do nepotismo cruzado. Né? Qual que é a sua visão sobre a atual gestão da Secretaria de Educação? Veja bem, nos últimos anos, na atual gestão agora da nossa companheira de trabalho, a Denise, que está lá à frente da Secretaria, não tem sido diferente, né? Aquilo que você falou, muitas vezes determinadas funções, determinados cargos dentro da Secretaria de Educação, a gente tem que ter como primor a questão técnica, da pessoa que tem aquele conhecimento realmente daquilo que está fazendo, né? Os aspectos pedagógicos ser levados em consideração. Mas infelizmente os cargos comissionados hoje, né, o poder legislativo tem uma influência muito grande. É moeda de troca ali. Moeda de troca. Então, eu conheço determinadas pessoas que estão hoje na Secretaria de Educação desempenhando algumas funções, pessoas que eu respeito, que eu conheço, são pessoas sérias, sim, mas que quando se parte para a questão do conhecimento pedagógico ou talvez o conhecimento técnico para determinadas funções, essas pessoas não têm esse conhecimento. E isso dificulta, né, a relação de diálogo com eles, de entendimento com eles, né? E de a gente ter talvez respostas mais favoráveis para que essa questão educacional seja uma coisa mais abrangente, que ela se desenvolva em tempo mais hábil, mais rápido.
né? Então muitas vezes as coisas demoram a acontecer, aquilo que a gente está aguardando, esperando, justamente por essas questões, né? As pessoas às vezes não têm uma visão pedagógica, às vezes as pessoas não têm uma visão técnica, e isso acaba atrasando todo o processo, infelizmente. Bom, vamos fazer aqui então a última pergunta, porque a gente tem um time aí, né, que limita a gente, porque está muito interessante esse assunto. Você acredita que o futuro da educação está no Brasil? Por quê? Bom, como brasileiro, como mineiro, como professor de escola pública, eu acredito sim, né? Eu acredito que o nosso país, o Brasil, tem tudo para dar certo, né? E quando a gente fala isso para o aluno, né, a questão que nós temos, né, tanto na questão climática, na questão do nosso espaço geográfico, do nosso celeiro verde que nós temos no nosso país, e tudo que se planta dá, né? Então eu acho assim que o Brasil tem tudo para dar certo. É uma grande nação, né? O povo, sinceramente, é um pessoal muito solidário, todo mundo muito solícito, né? Tudo que acontece no país, as pessoas são sempre prontos, né, a ajudar, né? E a gente vai usar uma expressão bem popular, o calor humano brasileiro é diferente, né? Então, enquanto educador, eu acredito muito que a educação é o caminho de transformação do nosso país. Nós só vamos conseguir ser uma grande nação, né? Eu acho que enquanto nós somos uma nação democrática, nós ainda estamos engatinhando a democracia aqui no país. Nós temos pouco tempo de democracia, né? E talvez por ter pouco tempo, os erros que aconteceram e que estão acontecendo, a gente está aprendendo, mas a educação é a grande sacada de mudar isso tudo aí, né? Eu acredito muito, né? Eu quero que esse país seja um grande sucesso para as futuras gerações aí. Será, só depende de nós. Weber, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aí, a gente tem um espaço aberto para debate, né? Eu que agradeço, Mara, pela essa oportunidade de estar falando, né? E de uma maneira muito coloquial, né? Eu acho que é um bate-papo descontraído mesmo, que a gente está exercitando. E eu acho assim que é um espaço que não só, né, você está colocando para nós enquanto essa parte da educação, mas que outros assuntos que a gente possa estar abrangendo, para estar levando junto, né, da comunidade, aqueles que vão nos assistir, aqueles que querem conhecer nosso trabalho, de poder estar dialogando e sempre fazendo dessa forma de uma maneira muito descontraída. Foi um prazer e espero estar podendo contribuir com isso aí. Muito obrigada. Que bom que a gente ainda tem educadores aí como você, né? Muito obrigado. A gente ainda tem esperança. Tem muita gente boa na rede, seja no município, no estado, mas ainda tem muito bom profissional. Tá, joia então. Gente, até a próxima.